Olá! Hoje, muitos de nós temos os conhecidos pets, os animaizinhos de estimação. Quantas e quantas pessoas têm esses animaizinhos de estimação? Os animais foram criados por Deus. Agora, a pergunta que o Na Mira da Verdade lança hoje, a Bíblia fala alguma coisa sobre maltratar animais? Há alguma condenação? O que a Bíblia fala sobre isso? Como devemos tratar os animais? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode mandar pelos mecanismos que nós colocamos aqui para você. Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para mandar a sua pergunta ao vivo aqui para ser respondida à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para dar a resposta na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem? E contente porque vamos, amigo telespectador e amiga telespectadora, começarmos mais um Na Mira da Verdade para respondermos suas dúvidas. E a primeira pergunta de hoje, com certeza, vai mostrar para você o quanto Deus valoriza os animais. Obrigado pela sua companhia conosco e esperamos que, se você está assistindo pela primeira vez, nos acompanhe mais vezes aqui na TV Novo Tempo. Muito bem, professor. Interessante esse assunto sobre animais, né? Porque a questão dos petzinhos é uma coisa que todo mundo tem, muita gente tem animal, muita gente tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um outro animal, tem um passarinho, tem uma calopsita, enfim. Tem vários animaizinhos que você pode ter pertinho de você e como faz bem a gente ter um animalzinho, né? As crianças adoram os animaizinhos, ajudando elas a se desenvolverem no crescimento, enfim, tem uma série de coisas. Agora, por outro lado, existe muitos maus tratos com os animais. Os animais, todos nós sabemos, foram criados por Deus. Imagina você, um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele tem um amor incondicional pelo dono. Se você tem um cachorrinho, você pode maltratar ele, você pode deixar de dar comida para ele, você pode bater nele, mas quando ele te vê, ele vem para você todo feliz, banando o rabinho, querendo carinho. Os animaizinhos foram feitos para estar junto dos homens. Agora, a gente sabe que existem muitos maus tratos com animais. Será que a palavra de Deus tem alguma orientação? Como nós devemos lidar com os animais que foram criados, criaturas criadas por Deus, em que Ele ordenou que Adão cuidasse de todos eles? E em virtude do pecado, muitos animais, nós não tivemos mais condições de estar perto deles. Mas ainda tem muitos animaizinhos que nos fazem tão bem. Porém, os maus tratos existem. Professor Leandro Quadros, esse é um assunto que nunca entrou na mira da verdade, mas é uma realidade hoje. Muita gente tem animalzinho de estimação e muita gente tem animalzinho que acaba maltratando ele. O que a Bíblia pode nos ajudar e nos orientar com relação a isso? Como nós devemos tratar os animais? A Bíblia, Tito, apresenta textos muito interessantes sobre o cuidado de Deus para com os animais e o quanto também Deus valoriza esse tipo de coisa. Obviamente, aqui existem extremos, né? Existem pessoas que, por questões ideológicas e não realmente um amor profundo pelos animais, acaba cometendo exageros.
Existem pessoas também com extrema carência afetiva, que acabam cometendo outros exageros, mas essas coisas não excluem o fato de que há muitas pessoas que estão fazendo algo de bom realmente para cuidar dos animais. Tá? O que nós devemos ter em mente? Em primeiro lugar, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, diz Gênesis 1, 26 e 27, e que Deus deu ao ser humano o domínio sobre o planeta, Gênesis 1, 27 e 28. Agora, em que sentido Deus deu esse domínio? Para cuidar, não maltratar. Para cuidar, não oprimir. Para cuidar e não destruir. Então, quando a Bíblia diz que o ser humano recebeu o domínio de Deus sobre o planeta, o ser humano é um gestor, um administrador, é um mordomo, diríamos assim, de Deus. Lógico que pós-pecado, esta gestão do planeta ficou totalmente corrompida. Tá? Agora, a Bíblia mostra, por exemplo, isso, né, que nós temos que ter em mente que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e que isso torna o ser humano responsável para com a vida animal. Não devemos, ao mesmo tempo, colocar um animal no mesmo nível de um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Agora, ao mesmo tempo, quando você sabe que é a imagem e semelhança de Deus e que Deus cria os animais para serem companheiros do ser humano, o fato de você ser a imagem de Deus e receber dele uma incumbência de cuidar dos animais, isso vai fazer com que você cuide ainda melhor do animalzinho que você tem, ou até mesmo daquele que não pertence a você. Dito isto, vamos ver alguns textos em que a Bíblia mostra o grande cuidado de Deus para com os animais. E mais, tem mais um detalhe aqui, desculpe a redundância. Mas existem textos na Bíblia, especialmente um de Provérbios, que eu vou mostrar para você, em que mostra-se claramente o descontentamento de Deus com quem maltrata animais. E esta pessoa, com certeza, se ela não se arrepender, ela vai ser punida, sim, por seus atos. Tá? Então, um dos primeiros textos que mostra o cuidado de Deus para com os animais, olha que interessante, encontramos isso no Decálogo, nos 10 mandamentos. Aqui nos 10 mandamentos, especificamente no 4º mandamento, que diz para nós observarmos o sábado, que é um memorial do Deus Criador, aqui é dito que até mesmo os animais deveriam descansar do trabalho no dia de sábado. Olha que interessante. Aqui em Êxodo 28 a 11, você lê o 4º mandamento. E aqui no versículo, vou ler aqui para você o versículo 9, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. E aí segue o texto, né? Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, nem o animal era para trabalhar no sábado. Até mesmo este animal de carga, usado no trabalho do campo, ele deveria descansar no sábado. Outro texto muito interessante que encontramos está aqui em Deuteronômio, capítulo 22, verso 4. Presta atenção nesse texto. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a ele te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Então, se o indivíduo encontrasse um israelita, até mesmo alguém que estivesse numa demanda judicial com ele, tá? E visse o animal dessa pessoa, esse animal caiu do chão, e ele precisava de ajuda para levantar um animal grande. Deus diz aqui que não era para ele deixar de ajudar o animal, até pelo fato dele não estar bem com aquele homem ali, com aquele indivíduo. Teria que ajudar aquele inimigo, diríamos assim, a levantar este animal que estivesse caído. Tá? Olha o verso 6 do capítulo 22 também. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os seus passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes.
deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Aqui Deus diz assim, que se acontecesse deles acharem um ninho, que isso não é comum, né? Você achar ninho toda hora, e eles quisessem ficar com os animaizinhos, né? Se a mãe estivesse sobre os ovos, né? E obviamente eles fossem comestíveis, não fossem comestíveis, deveria deixar a mãe e os filhotes, a não ser que tivessem nascido os filhotinhos, aí levaria os filhotinhos, mas deixaria a mãe livremente para preservar a espécie, obviamente. Tá? Então haviam regras muito específicas quanto a ter ou não animais. Poderia-se ter animais, mas tinha que cuidar da preservação da espécie e não fazer atos de barbaridade, como por exemplo, destruir um ninho. Deus não permitia que um ninho fosse destruído. Agora, se encontrasse filhotes e o indivíduo quisesse levar algum animalzinho, deixasse a mãe ir livremente. Ok? Então Deus, essas distorções que ocorriam na sociedade da época, Deus ia o quê? Arrumando esta bagunça. E mais 2 textos apenas para finalizar. Tem um outro aqui em Deuteronômio 25, verso 4, que esse também é muito interessante. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Olha que preocupação para com o bem-estar do animal. É óbvio que se o indivíduo estivesse na fase de debulhar grãos, né, passasse com o arado, por exemplo, e amordaçasse a boca do boi para não comer, o animal ia ficar olhando aquele alimento ali e ele iria o quê? Salivar muito, e muito, porque o boi saliva muito naturalmente. E ainda vendo aquele alimento, ia ser um maltrato para o animalzinho. Então Deus não permitia que isso fosse feito, para não judiar do animal. Então veja, a preocupação de Deus com os animais é visível no texto bíblico, na Torá, no Antigo Testamento. E aí, agora é o texto bíblico final que eu quero mostrar para você, e depois eu quero ler uma citação muito interessante para você, de Ellen White, sobre o maltrato com os animais, que isso aqui vai ajudar você a perceber que tem muitas pessoas aí, digamos assim... Seria aquele episódio de Balaão, professor? É esse episódio que eu vou ler ali. Olha aí. Exatamente. Tem muitas pessoas que estão em profundo débito para com Deus. Olha como que a Bíblia considera alguém que maltrata animais. Agora isso aqui é para levar a pensar. Provérbios 12, 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Isso aqui é uma poesia, e uma das características de Provérbios da poesia hebraica é o paralelismo, né? Então, quando na primeira linha fala assim, ó, o justo atenta para a vida dos seus animais, e na segunda linha, mas o coração dos perversos é cruel, está dizendo o seguinte, que aquele que não atenta para a vida dos animais, aquele que os maltrata, é perverso e cruel. E eu lhe pergunto, um perverso e um cruel vai herdar o reino dos céus? Jamais. No reino dos céus não haverá lugar para perverso, para gente cruel que maltrata os animais. Se o indivíduo tem a tendência de maltratar animal, que não tenha. Simples assim. Né? Agora, se tem, saiba que Deus considera esse indivíduo um perverso, um cruel, e que ele vai pagar sim no lago de fogo por aquilo que ele faz com os animaizinhos. E aí eu finalizo com uma citação de Ellen White muito interessante, que eu separei aqui, num episódio, comentando um episódio de Gênesis, de Números 22, quando um profeta, Balaão, bateu numa jumenta, né? Olha que coisa interessante. Eu não vou comentar ali o milagre, né, o que Deus fez para se comunicar com ele por meio daquele animal, mas comentando o ato dele de bater naquele animal, no livro Patriarcas e Profetas, página 443, tem uma citação aqui espetacular. E aí eu peço que você preste muita atenção, porque isso aqui pode lhe ajudar a aprender e a perceber que Deus considera esse assunto do maltrato com os animais algo mais sério do que você pode imaginar. É por causa do pecado do homem que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22. Ela está citando aqui Romanos 8, 22.
O sofrimento e a morte foram assim impostos não somente ao gênero humano, mas aos animais. Certamente, pois, ao homem toca procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou sobre as criaturas de Deus em vez de aumentá-lo. Veja, já que o ser humano recebeu o domínio da terra, é o gestor de Deus, e com a entrada do pecado, o pecado também afetou, né, os animais, então diz aqui que toca ao ser humano a aliviar o sofrimento dos animais, ao invés de acarretar mais sofrimento a eles. Aquele que maltrata os animais, porque os tem em seu poder, é tão covarde quanto tirano. É óbvio que um covarde, um tirano que não se arrepender, ele vai queimar no lago de fogo por um tempo necessário para ele pagar a dívida dele. A disposição por causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, é satânica. Quem tem disposição em causar dor em animais ou em seres humanos, ele é usado por Satanás, ele tem um nível de possessão demoníaca. Muitos não compreendem que sua crueldade haja de ser conhecida, porque os pobres animais mudos não a podem revelar. Mas, se os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, que bateu naquela jumenta, não é? Veriam um anjo de Deus em pé, como testemunha, para atestar contra eles no tribunal celestial. Olha que pesado isso, hein? O indivíduo acha que porque alguém não viu ele maltratar um animal, está tudo bem. Não, mas um anjo de Deus vê e vai testemunhar contra ele no tribunal de Cristo. Sem dúvidas. Um relatório sobe ao céu e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Eu espero que essas informações bíblicas e fora da Bíblia, que essas informações inspiradas ajudem você a se conscientizar do quanto é perigoso para a salvação eterna maltratar animais. E se você conhece alguém que maltrata animais, compartilhe este programa, este vídeo com esta pessoa enquanto ela ainda tem tempo. Porque vai chegar o momento em que não terá mais tempo para arrependimento. E você que cuida dos seus animais, parabéns. Continue fazendo isso, mas não se esqueça de dedicar também o seu carinho e a sua atenção para com seres humanos. Equilibre isso e pode ter certeza, Deus vai continuar recompensando e abençoando os seus esforços. Muito bem, professor, muito bem. Um assunto interessante que não entrou aqui ainda no Na Mira da Verdade. Mas para você participar, fazendo outras perguntas aqui para a gente hoje, você pode usar as nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem no nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Eu tenho 2 minutinhos ainda, vou colocar mais uma pergunta aqui na Mira da Verdade. Olha só, professor, quem mandou aqui foi o Leonardo, ou melhor, não, ele te chamou de professor Leonardo, não é isso? Tem o Leandro e o Leonardo, mas não é o Leonardo, não é o Leandro. A pergunta é do Gilvan, ele é de Tiradentes, Minas Gerais, e a pergunta dele é a seguinte: se Moisés ressuscitou e foi para o céu, não seria Moisés e não Jesus as primícias dos que ressuscitam? E sendo assim, Deus tem outras formas de salvação fora da cruz? Olha aí, professor, a pergunta do Gilvan. Não, Gilvan, pelo seguinte, você tem que entender que o termo primícias aplicado a Cristo em 1 Coríntios 11 não é primícias no sentido cronológico, mas no sentido de o mais importante. O que era o termo primícias no Antigo Testamento, né? Primícias era a primeira parte, a parte mais importante da colheita. Então, quando fala que Cristo é as primícias dos que dormem, não é porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado, ou o primeiro a ser ressuscitado depois ir para o céu, até porque outras pessoas foram ressuscitadas antes de Cristo, e até porque mesmo não morrendo, Enoque e Elias já estão no céu, antes de Cristo ter morrido na cruz. Então, Cristo é as primícias dos que dormem no sentido de que ele é o mais importante.
e que por meio da ressurreição dele, por causa da ressurreição dele, a ressurreição dos demais depende. Né? Então é nesse sentido, ele é o mais importante dentre os mortos, porque é por causa da morte e ressurreição dele que os demais vivem. Tá? Agora, Moisés não foi para o céu por causa, sem ser pelo sangue de Cristo. O que aconteceu foi que assim como Deus antecipou a ida de Enoque e de Elias, ele poderia antecipar a ida de Moisés. E assim como foi na cruz que Cristo garantiu a permanência de Enoque e de Elias, foi na cruz que Cristo garantiu a permanência de Moisés. Então, uma coisa não contradiz a outra. Muito bem, professor, muito bem. Nós vamos para o intervalo, mas aproveite o intervalo aí, ó, faça a sua pergunta e manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, participe mandando as suas dúvidas para a gente pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui ó, na hora, pelas nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Tem um videozinho lá que eu posto sempre antes de começar o programa, onde você pode mandar a sua pergunta que eu já capto aqui ou pesco ela aqui na hora, tá? Tem uma aqui que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o... eu acho que é o Wellerson. Eu acho que é esse o nome dele. A pergunta dele é a seguinte, professor. Que Deus continue abençoando vocês, o programa e os programas bíblicos da Novo Tempo. Meu sonho é conhecer vocês pessoalmente. Ô, Wellington, se Deus quiser, qualquer hora a gente vai se encontrar aí, tá bom? A pergunta do Wellerson é a seguinte: em Apocalipse 12:7 fala de uma guerra que houve no céu. Pelo que eu entendi dessa passagem, essa guerra celestial foi a famosa queda original de Satanás. Agora, pelo que eu entendi nas minhas pesquisas, isso ocorreu após a ascensão de Cristo ao céu. Eu estou certo disso, professor? Essa guerra que é mencionada em Apocalipse 12:7, professor, é a guerra, é o fato que ocasionou a queda de Lúcifer? Muito boa essa pergunta do nosso amigo. Veja, meu amigo, em parte é isso mesmo. Por que eu digo em parte? Eu tenho um comentário que eu estou gostando muito, eu estou lendo ele, né? Um comentário de Apocalipse do Dr. Ranko Stefanovic. Esse comentário já existe em inglês há muito tempo, né? Ele é professor na Andrews University e nesse comentário foi traduzido para o português, né? Pela Casa Publicadora Brasileira, um baita de um comentário. Quando eu cheguei nesse ponto de Apocalipse 12, eu discordei com ele em parte, né? Em parte ele diz ali o seguinte, na verdade ele diz, né, que Apocalipse 12 refere-se à queda de Satanás pós-cruz. Realmente ali o contexto é pós-cruz. Mas se eu pegar os versos 7 a 9 e aplicar apenas ao momento pós-cruz, eu vou entrar num dilema, né? É como se Satanás, mesmo tendo se rebelado contra Deus, mesmo Satanás estando no nível de rebelião em que ele estava, lá em Gênesis, mesmo naquele nível ele ainda tivesse tido oportunidade de estar no paraíso, né? Na verdade, eu vejo ali Apocalipse 12 como uma referência aos dois momentos. Tá? Há uma expulsão original, que foi, obviamente, bem antes, né? Ali em Gênesis 3, quando eu leio Gênesis 3 e vejo que Satanás acusa Deus, ele dá a entender que Deus está mentindo, entendeu? Quando ele leva o ser humano nesta rebelião contra Deus, eu vejo ali que ele foi longe, ele já tinha ido a um nível tal de rebelião que ele não estaria mais na presença de Deus, tá? Então, por exemplo, esse texto aqui de Ezequiel foi escrito, ou melhor, Isaías, foi escrito bem antes do Apocalipse 12, né? Então, aqui nós percebemos em Isaías que ele já teve uma expulsão muito antes da cruz. Quer ver? Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã,
A palavra estrela da manhã aqui equivale a Lúcifer, só que é um nome latim, não é? Então é Lúcifer aqui, só que em latim. Como caísse do céu a estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Então isso aqui foi escrito aproximadamente 600, 700 anos antes de Cristo. Então neste ponto eu não concordo com o Dr. Ranko Stefanovic, que Apocalipse 12 só se refere ao pós-cruz. Não, a ênfase sim, eu concordo. Ali pós-cruz, Satanás ele perdeu o acesso a outros mundos. Realmente, ali Apocalipse, especialmente 12, 11, o foco é este. Mas eu creio que dá para vermos nos versos 7 a 9 uma espécie de um parênteses ali. Antes de falar da expulsão definitiva, em que ele perde o acesso a outros mundos, já teve uma expulsão original. Eu não consigo interpretar Isaías 14, 12 de outra forma. Assim como Ezequiel 28, 14 e 15. Tá? Então você está certo, meu irmão, na tua pesquisa, tá? Não tem dúvidas. Eu faço essa observação que eu creio que deveria ficar um pouco mais claro isso, a fim de não pensarmos que não teve uma expulsão original antes desta definitiva que ocorreu ali, quando Cristo, obviamente, vence na cruz. Ok, muito bem, eu estou vendo aqui o pessoal que está no Facebook, obrigado pela participação, estamos transmitindo também pelo Facebook. Você pode compartilhar esse vídeo aí com seus queridos e mandar para que mais pessoas possam assistir também. Aí uma pergunta aqui do Jonas Barbosa é a seguinte, nós estamos até falando aqui, Leandro citou, leu uma citação da senhora Ellen White e a pergunta do Jonas é essa, por que Ellen White é a única profetisa se o dom de profecia continua até hoje? Podemos afirmar que a senhora Ellen White foi a última profetisa, professor? Nunca afirmamos isto. Nem a Bíblia nos dá autorização para isso, né? Afirmar que é a última profetisa. Não, não é isso. Isso não faz parte das nossas crenças, tá? Veja, lógico que até o momento nós não descobrimos, pelo menos a nossa igreja, um profeta que tenha tido tanta influência, né? E uma produção tão vasta de literatura e tantos conselhos. Bom, teve em torno de 2.000 sonhos e visões. Escreveu mais de 100.000 páginas à mão. Então nós não temos um ministério profético tão amplo como este, entre os profetas não canônicos, né? Ou seja, profetas que não têm livros na Bíblia, tá? Agora, nós não cremos que o dom profético finalizou ali. Por exemplo, Atos 2, 17 e 18. Deus pode suscitar outros profetas se Ele quiser, né? De forma geral ou em circunstâncias específicas, né? E acontecerá nos últimos dias o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha aqui, o dom profético é tanto para homens quanto para mulheres, né? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então nós não cremos que chegue o momento da história em que Deus diga assim, ó, não preciso mais do dom profético. A não ser este aqui, ó, de Efésios 4, 13, porque nós não somos cessacionistas, né? Que creem que alguns dons espirituais cessaram. E que, por exemplo, o último profeta foi o apóstolo João. Não, porque Efésios 4, 13, falando dos dons espirituais, ele mostra até quando teremos a necessidade dos dons espirituais, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ninguém chegou ainda a este nível. A humanidade, a igreja cristã, não chegou a este nível. Enquanto a igreja cristã, então, não chegar à perfeita unidade, ao pleno conhecimento de Cristo, à varonilidade, à maturidade espiritual, enquanto não chegar à plenitude da estatura de Cristo, a igreja precisa de todos os dons espirituais. Então, nós não cremos no chamado cessacionismo. Muito bem, professor. E, olha, falando sobre esse assunto aí, deixa eu ver se eu acho aqui, mas apareceu uma pergunta aqui pra gente. Quando você fala de Ellen White, né? Existe, olha só, o Felipe mandou essa pergunta pelo Instagram pra gente. Tem um canal chamado Josafá Agra e ele diz que a Igreja Adventista é uma seita,
porque coloca os ensinos de Ellen White acima da Bíblia. Isso procede? A questão aí, já que você estava falando sobre a questão do dom de profecia, a senhora White, a Igreja Adventista, coloca os escritos da senhora Ellen G. White acima da Bíblia, professor? É mais importante que a Bíblia, os escritos de Ellen White? Veja, o coitado da pessoa que é dona desse canal, ele não sabe o que ele está dizendo. Posso te garantir isso. Tá? Vou te mostrar aqui algumas citações. Eu peguei um livro que é o Caminho a Cristo. Aqui, os primeiros escritos também. Vou pegar 2 citações apenas aqui para você ver que esses canais, pessoal, esses canais falam do que não sabem, tá? Eles ouvem falar de alguém, leem uma obra contra, né, o adventismo, às vezes não lê a fonte primária, ou seja, não se familiarizam com as próprias obras da Igreja Adventista. Então, quando você vê um canal desses ou alguém faz essa acusação, pergunte numa boa, olha, você já leu algum livro de Ellen White? Ou você leu pelo menos o livro Nisto Cremos, né? Que apresenta as doutrinas adventistas? Leu o livro Questões sobre Doutrina? Se essa pessoa não leu, não tem como você confiar numa pessoa dessas, entendeu? Ele não sabe o que diz. Por exemplo, no Primeiros Escritos, página 78, né? Tem uma citação de Ellen White, que você pode ler depois o capítulo de forma mais completa, né? Mas aqui, falando a respeito desse assunto, olha o que Ellen White fala. Recomendo buscar ao leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Ela não está falando aqui dos escritos dela. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, que agora vai falar também dos escritos dela. Não para uma nova regra de fé, olha, é claro, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios, ali em Atos 10. Tá? Então veja, ela é muito clara, ó. Ela diz assim que recomenda a palavra de Deus como regra de fé e prática e que por esta palavra, a Bíblia, nós seremos julgados. Então ela não coloca os escritos dela no mesmo nível que a Bíblia para ser regra de fé e prática. E aí ela continua que, na verdade, as visões que ela recebeu, não é? As visões não se constituem numa nova regra de fé, mas para conforto e correção daqueles que desviam da verdade bíblica. Então, onde aqui que ela coloca a Bíblia acima, ou melhor, os escritos dela acima da Bíblia? Esse cara não sabe o que está dizendo. Tá? E aí eu sugiro também o capítulo 10 deste livro aqui, que é o Caminho a Cristo. Acho que é o capítulo 10, deixa eu só conferir aqui. É ele mesmo. O título do capítulo é O Conhecimento de Deus. Aqui, eu tenho aqui, só nesse capítulo, eu sublinho algumas coisas. O capítulo 10 mostra a centralidade da Bíblia na vida do crente. Ela não fala aqui em nenhum momento os escritos dela. Veja aqui algumas citações do capítulo, tá? Página 77. Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali, ou seja, na palavra, na Bíblia, nas Escrituras, que encontramos em linhas mais claras a revelação do seu caráter. E segue aqui a citação. Outra, encha o seu coração com as palavras de Deus, não com as palavras de Ellen White, com as palavras de Deus. Elas são água viva. Página 79. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro, ou seja, nem os livros dela, tá? Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Então, veja, com as citações dessas, e tem outras, alegar... De fontes primárias, correto? Fonte primária. Alegar que os escritos de Ellen White são acima da Bíblia para um adventista, sinceramente, o camarada não sabe o que está dizendo. Você não pode confiar numa coisa dessa. E por isso acaba nos acusando de seita. O que difere essa questão de ser ou não ser uma seita?
Veja, para nós isso não afeta muito, né? Porque o que acontece? Tem um sentido negativo do termo, obviamente, que é um movimento religioso que prega doutrinas contrárias à Bíblia. Nesse sentido, nós não somos, né? Nós abraçamos todas as doutrinas essenciais do cristianismo. Agora, no sentido positivo do termo, seita é um movimento que é diferente dos demais. Nesse sentido, nós somos mesmo, porque nós cremos, por exemplo, na doutrina do sábado, na doutrina do santuário celestial, do ministério sumo sacerdotal de Cristo, juízo pré-advento, dom profético, né? Então, nesse sentido, nós não temos problema. Isso caracteriza uma seita, professor? Para muitos, sim, né? Se o indivíduo não crê na doutrina do juízo pré-advento, ou ele não a entende, então ele vai dizer que é uma coisa de sectário mesmo, né? Mas tem outras doutrinas, que óbvio eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas o que acontece? Cuidado com esse... Na verdade, o termo seita, amigo telespectador, como disse uma vez o doutor Alberto Tim, um artigo que ele escreveu na revista, a antiga revista Sinais dos Tempos, o termo seita é só um rótulo apologético para afastar as pessoas dos pretensos hereges, tá? Então, quando dizem a igreja adventista é uma seita, é para meter em você medo, porque daí você não estuda a Bíblia conosco. E você não estudando a Bíblia com adventista, alguns que têm muito visão financeira, né, eles não vão perder dízimo na igreja deles, né? Que a pessoa vai permanecer lá. Então existe esse detalhe. Agora, tem igrejas cristãs sérias que acompanham o Novo Tempo, né, que mesmo não concordando com todas as nossas crenças, sabem que não somos uma seita e que não tem medo que os seus membros estudem a Bíblia, por exemplo, com o Novo Tempo. Então eu digo para você, não liga para isso não. Tá? Pega um livro sério, uma literatura séria, compare por você mesmo, né? Veja o que no livro Nisto Cremos, o que no livro Questões sobre Doutrina, o que na TV Novo Tempo caracteriza a Igreja Adventista como uma seita. Falar é fácil, quero ver provar com fontes primárias. Ok, muito bem. E eu quero aproveitar e dizer para você que você pode estudar mais profundamente esse e outros assuntos aqui com a gente de forma gratuita. Nós oferecemos um estudo bíblico que chama-se Verdades para o Tempo do Fim. É a revista Esperança Novo Tempo que você tem aí esse estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista aí, você pode mandar um WhatsApp para a gente agora, 12 98244 4449, está aparecendo aí na tela. Pode mandar um WhatsApp falando, olha, eu quero a revista do programa Na Mira da Verdade, ou a revista Verdades para o Tempo do Fim. Agora, se você preferir, agora você também pode entrar no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá no final da página tem a capa da revista lá, você clica e você vai ser direcionado para fazer um cadastro postal para que ele chegue gratuitamente aí, tá bom? Tem esse assunto aí sobre a profetisa Ellen White, o que quer dizer isso, o que a Bíblia fala, né? Um dos temas lá na 14ª lição fala um profeta entre nós. Se você quer saber mais o que a Igreja Adventista fala sobre isso, peça agora mesmo esse estudo bíblico que vai elucidar muita coisa para você, tá bom? Muito bem, nós temos que ir para mais um intervalinho, tá? Aproveite o intervalo também, se quiser, continue mandando suas perguntas, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, participe, mande as suas perguntas pra gente e ela estará na mira da verdade. Como, por exemplo, essa aqui no Instagram também, o pessoal mandando bastante pergunta aqui no Instagram. Quem mandou essa aqui foi o Lucas. O Lucas faz um questionamento aqui agora que nós vamos colocar o professor na mira. Muito bem, a pergunta do Lucas é a seguinte. Segundo Gênesis 2:24, a vida conjugal é marcada quando o homem deixa a casa de seus pais e une-se à sua mulher a fim de formar uma família. Vemos, no entanto, que muitos casais que seguem essa recomendação sem passar antes pelo rito cerimonial religioso são vistos como fornicadores por algumas igrejas. A pergunta é: o que define o início da sacralidade do casamento? A vida a dois e monogâmica por si só?
a certificação civil e legal ou a cerimônia religiosa? E quem vive fora da resposta dada a esses comentários está em fornicação? Responda, por favor. Essa pergunta veio lá de Nova York, nos Estados Unidos. Quem mandou foi o Lucas. Professor, interessante a questão que ele coloca aqui na mira da verdade. Veja, a união estável, né, é uma união, não deixa de ser uma união perante o Estado, só que não é algo formalizado, né? E o casamento civil já é formalizado. Nós temos que recorrer ao texto bíblico para sabermos a opinião de Deus, tá? E também, obviamente, ao costume hebraico quanto ao matrimônio. Porque nós cremos que quando o povo de Israel procedia de uma forma no matrimônio, é porque Deus deu a Moisés a revelação suficiente da sua vontade em relação a esse assunto. Então, por exemplo, em Gênesis 2:24, você vê que Deus estabeleceu o matrimônio no Éden, né? E que o matrimônio realmente tem algumas sequências, né? Diz ali, deixa o homem pai e sua mãe, ou seja, independência, se une a sua mulher, matrimônio, e se torna uma só carne, que é o vínculo sexual, emocional, espiritual e por aí vai. Só que quando você analisa e estuda os costumes bíblicos da época, o israelita, né, e o judeu também, obviamente, deveria dar um testemunho, tanto perante a sociedade, de que uma nova família estava sendo formada, quanto perante Deus. E aí o que acontecia? Esse testemunho perante a sociedade era feito por meio dos juízes. E era assinado um contrato, que podemos chamar de um contrato civil. E aquilo era tão sério que aquele contrato tinha uma validade de 1 ano, ou seja, durante 1 ano havia um compromisso de noivado, e aí depois tinha a cerimônia religiosa para depois existir a união sexual. Então veja como é que era o casamento, era um testemunho perante a sociedade de que uma nova família estava sendo formada e também perante Deus. E nós cremos, né, que Deus revelou para Moisés isto. E que, portanto, nós como cristãos devemos seguir este padrão, né? Não podemos pensar no matrimônio como apenas uma cerimônia religiosa. Ele tem antes um testemunho perante os juízes de que aquela nova família está sendo estabelecida. E por quê? Até porque um matrimônio formal no civil, né, ele garante mais direitos para a família, especialmente para os filhos, mais proteção legal, diríamos assim, para os filhos, no caso, obviamente, de um divórcio, né, que não é o plano de Deus, mas infelizmente ocorre, tá? Então, não significa que uma pessoa na união estável não tenha a bênção de Deus. Não significa isso. Agora, Deus, ele quer realmente que ela tenha uma relação ainda mais compromissada. Essa orientação divina foi progressiva, professor, ou não? Foi progressiva pós-pecado só, porque no Éden não precisava, né? Obviamente, já perante Deus ali já era o suficiente, porque ele era Deus, era juiz e tudo mais, mas você vê que nunca foi plano de Deus que não existisse uma vida sexual, por exemplo, sem o matrimônio. Então foi no paganismo que isso estreou. E o povo de Deus, obviamente, tem uma natureza humana e cai, e peca e erra também e precisa da graça de Jesus. Agora, Deus tem um plano, né? E por mais que seja difícil ver esse plano e que muitas vezes não consigamos ver este plano, quando aprendemos, precisamos nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, confiarmos na graça de Cristo e irmos arrumando a nossa vida. Por que eu falei sobre a questão do progressivo, se foi uma orientação progressiva? A gente tem alguns exemplos na Bíblia, né, de matrimônios ou de união, por exemplo, Isaac e a sua esposa, né, não foi feito um casamento, né, então... não, tem mas algumas... foi feito. Ali no texto, Isaac Tito, não Rebeca? consta, mas tem sim, num espaço de tempo, tem que ter, né? Eles não poderiam... Se tinha um noivado, né? Ele foi lá para escolher, né? Tinha, pagar o dote, né? Tinha que ter o testemunho. Então, é que ali o texto fala, né, que ele tomou ela como esposa, mas neste intervalo teve sim, porque senão seria fornicação, isso seria punível nos dias de Israel, né?
Ok, muito bem, muito bom. Outra perguntinha, essa aqui chegou pelo SMS, deixa eu ver aqui quem que é a pessoa. Juliana, da Assembleia de Deus de Fortaleza. Obrigado, minha irmã, pela sua participação. Boa noite, gosto muito do programa. E mais ainda da sinceridade e verdade que você, Tito, transmite. Obrigado, querida. Muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente, tá? Eu gostaria de saber se Jesus ficou dormindo ou fazendo alguma coisa durante a sua morte. Olha aí, professor, Jesus é Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, mas na morte, após cruz, ele ficou no sono da morte ou ele ficou fazendo outra coisa, alguma coisa? A Bíblia orienta? Veja, explicar a morte e a ressurreição de Cristo, não, melhor, explicar o nascimento virginal de Cristo e a sua morte é algo que não temos como fazer, tá? Porque são assuntos que estão acima da nossa compreensão humana. São assuntos ilógicos? Claro que não. É ridículo pensar que esta lógica humana limitada, pecadora, é a única lógica que existe. Em Isaías 55, 8 e 9 é dito que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos, ou seja, a lógica divina é infinitamente superior à nossa. Tá? Mas nós não temos como explicar naturalmente eventos sobrenaturais. Nós podemos explicar parte disso pela revelação escrita. Tá? Então, Lucas 1,35 fala que Cristo nasceu como resultado da união do óvulo de Maria com o poder do Espírito Santo, que fez com que a segunda pessoa da divindade nascesse dela. Ok? Já a morte de Cristo, né? Como explicar a morte de Cristo sendo ele divino humano? Não tem como explicar. Agora, ao mesmo tempo, é o seguinte, em João 20,17, aí nós temos como provar que essa questão da imortalidade da alma ela não existe. Né? Por exemplo, em João 20,17, depois que Cristo havia ressuscitado, ele morreu numa sexta e ressuscitou domingo pela manhã. Em João 20,17, quando ele tem um encontro com Maria Madalena e presencia ele ressuscitado, ele fala assim, ó, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então veja, não seria possível o espírito dele ou a alma dele ir para o céu na sexta-feira se lá no domingo pela manhã ele disse que ainda não tinha subido para o Pai. Entendeu? Então não tem lógica. Alguns argumentam assim, não. Para Cristo, para a Trindade não deixar de existir, então Cristo deveria estar consciente durante a morte. Isso não é verdade. A Trindade sempre existiu. Tinha um poder dentro de Cristo, né? Ali, que quando o Pai atua na ressurreição dele e o Espírito Santo também, ele volta à vida. Tá? Agora, querer dizer que ele existia de forma consciente fora do corpo, nós não podemos fazer porque a Bíblia não comporta. Primeiro porque ele mesmo disse que não foi para o céu depois da sexta-feira ali. Né? E segundo, a Bíblia não comporta esse dualismo grego. O dualismo grego separa a natureza humana em dois, em corpo e alma. Não, a Bíblia não comporta isso. A Bíblia apresenta a natureza humana como holística. Cristo era 100% Deus, mas ele também era 100% humano. Né? Ele esvaziou-se da sua divindade, diz Colossenses 2, 9, né? Para poder morrer como um ser humano. Se Cristo não morre, então nós estaríamos ainda aqui presos pelos nossos pecados e culpa pelos nossos pecados. Mas ele de fato morreu. O Jesus divino humano morreu. Se fosse só o divino, não poderia morrer. Mas o Jesus divino humano pôde morrer, tanto que pagou a dívida pelos nossos pecados. Agora, não tente explicar este evento sobrenatural de forma natural, porque você e eu não temos dados, informações e nenhuma estrutura mental apta para isso no momento. Muito bem, professor. Olha, eu pesquei uma pergunta aqui. Nós vamos precisar ajudar esse nosso irmão, tá? Ele é da Assembleia de Deus, obrigado pela sua participação. Ele é o irmão Paulo de Ubá, Minas Gerais. Ele até disse aqui, ó, gostaria de tirar uma dúvida, um questionamento que tem na minha mente, faltei até um compromisso para assistir o programa. Me responda, por favor. Olha só a questão do Paulo aqui, professor. Eu acho que você vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Ó. Ele diz o seguinte, ó, Jesus morreu com 33 anos. Seu sacrifício
Como poderia salvar uma pessoa que viveu 100 anos? Por que Jesus teve que ser crucificado aos 33 anos? Espera um pouquinho, eu acho que ele não entendeu direito essa questão de Jesus como Deus, né? E se ele morreu com 33 anos, como que ele pode salvar alguém que vive 100 anos, ou que viveu 100 anos? Eu acho que precisava explicar um pouquinho mais essa questão de Cristo divino. Ele, não importa a idade que ele viveu como humano aqui, né? Ele é eterno. Ele está com a dúvida, assim, de que como que um sacrifício de alguém que viveu 33 anos pode, por exemplo, salvar alguém que vive 100. Exato. Né? Não é esse o problema, meu querido irmão. Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa. Bom, vamos aqui brevemente, por causa do nosso tempo. Romanos 6,23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a partir do momento em que o ser humano nasce com uma natureza já pecaminosa, né, ele é um pecador. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, de acordo com a lei de Deus, né, quem merece receber esse salário chamado morte é o pecador. Ok? Só que aqui que entra o detalhe. A questão não é quantos anos Jesus viveu ou quantos anos um pecador vive. A questão é que Cristo é o substituto perfeito. Tá? O que acontece? Sendo que, de acordo com a lei de Deus, só merece morrer quem peca, Jesus não pecou. E como Jesus não pecou e morreu, isso deu o direito legal de Deus transferir a justiça de Cristo, a salvação, a todo aquele que crer e aceitar a Cristo como Salvador. Então, o conceito aqui, você não deve entender de uma forma diferente que não seja o conceito de substituição. A morte na cruz é substitutiva. Veja, por exemplo, Hebreus 7,26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito muito mais alto do que os céus. Leia também 1 Pedro 1, 18 a 20. Tá? Então, o sacrifício de Cristo, Cristo morreu aos 33 anos porque era o tempo que foi necessário para ele viver, exercer o seu ministério. Isso não importa para Deus. Se fosse 10, 15, 20, 30, 80 anos, o que importa é a substituição, é o conceito de substituição. Então, como Cristo não merecia a morte e ele morreu sem merecer, então Deus tem o direito legal de transferir, de perdoar, de transferir essa justiça a todo pecador. Tá? Então você tem que entender, estude mais sobre a doutrina da justificação pela fé. E você pode começar estudando isso com um dos nossos cursos bíblicos gratuitos aqui. Entendendo a justificação pela fé, você vai entender mais detalhes do processo de salvação. E você vai entender este conceito que é essencial para a doutrina da justificação pela fé, a substituição. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Diz assim, porque o plano de salvação foi elaborado antes, como lemos Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1, 18 a 20. Tá? Então, o que importa é que Cristo, de forma inocente, vicária ou substitutiva, morreu por nós. Não importa a idade do pecador. O que importa é que o pecador o aceite pela fé e assim receba pela fé a justiça de Cristo. Muito bem, professor Leandro Quadros. Com essa nós encerramos mais um programa aqui na Mira da Verdade. Você vai ficar já com Anjos da Esperança, que começa daqui a pouquinho. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Tito. Obrigado por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado, amigo e amiga telespectadora, por sua companhia. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estão na Mira da Verdade. Lembrando que o nosso programa você pode rever em outros horários, mas também no ntplay.com. Todos os programas na Mira da Verdade estão disponíveis lá, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!